Questão número 13. Uma sociedade empresária que atua exclusivamente como papelaria apresentava os seguintes saldos do ativo no seu balanço em 31 de dezembro de 2022. Disponibilidades, R$ 20.000. Veículo van utilizado no transporte de funcionários, R$ 200.000. Seguro de veículos van, seguro do veículo van pago antecipadamente, apropriado mensalmente de forma linear e vigente para os 2 anos seguintes, R$ 12.000. Estoque com previsão de vendas em até 90 dias, R$ 40.000. Imóvel alugado a terceiros, R$ 80.000. Contas a receber em 5 de janeiro de 2024, R$ 60.000. Adiantamento a diretores para recebimento em 5 de junho de 2023, R$ 16.000. Imóveis utilizados no negócio da empresa, R$ 20.000. Considerando unicamente as informações disponibilizadas e o disposto na 6.404, assinale a alternativa que indica o total do ativo circulante em 31 de dezembro de 2022. A, R$ 60.000, B, R$ 66.000, C, R$ 72.000, letra D, R$ 82.000. Bom, primeiro, essa questão, ela veio é a mesma questão, no mesmo formato da questão anterior, por exemplo, só que aqui ela não está no formato de tabela, né, ela foi contando, enumerando os itens, né, com esses pontinhos aí. O que a gente vai resolver é a mesma coisa, a gente vai identificar as contas nos grupos de contas e depois separar o que ele está pedindo, que é o total do ativo circulante. Quero aproveitar para comentar que esse é um dos formatos mais tradicionais da prova, que é um dos formatos que eu vou dizer que você não pode errar na prova, porque é uma das questões mais simples que a gente tem. E aí muita gente fica muito apegado, falando que cai muita coisa difícil, mas assim, é uma ou outra questão que realmente é difícil, e eu conto aqui para vocês, né, eu falo que a questão é difícil, baseado no todo o contato que eu tenho com os meus alunos aí desde quando eu comecei, desde 2013. Na verdade, eu já ajudava na internet a galera nos grupos em 2012, então desde 2012, né, lidando com vocês. Então eu já sei mais ou menos o que é fácil e o que é difícil para vocês. E aí vocês precisam então trabalhar a questão de identificar as contas nos grupos de contas. Outra questão que até me falaram essa semana: "Ah, mas eu já sou contador há 300 anos, eu sou contador desde 1900", enfim, né. Mas no final, depois a pessoa acaba que ela não sabe coisas básicas como identificar as contas nos grupos de contas. Então não é uma questão, de ser um contador, de ser um profissional, não é uma questão, é questão de você saber a teoria básica, porque é o básico. Muitas vezes quem já trabalha na área há muito tempo, são pessoas que não buscam atualização, não buscam, estudar, né, porque está parado desde então. Às vezes são contadores que tá aí vivendo há 300 anos só emitindo guia, e aí coloca o valor lá no programinha do governo, né, coloca lá e emite uma guia. Então assim, isso aqui é coisa básica. Então, não precisa se sentir envergonhado se errar, a hora de aprender é agora. Então se apegue a essas questões, principalmente a essas questões que a gente julga como questões mais fáceis. Outra coisa, muita gente acaba buscando estratégia, por exemplo, de não estudar todas as disciplinas. Eu acho isso um grande erro, porque você precisa, mesmo que você, por exemplo, estude, contabilidade geral e resolva, então, a sua estratégia de prova, de resolução de prova é que você vai fechar a contabilidade geral. Gente, às vezes não é possível fechar a contabilidade geral, porque às vezes tem uma questãozinha ou outra que é muito difícil. Então você vai acabar perdendo pontos. Então, por que não utilizar essa estratégia e aproveitar um pouquinho de cada disciplina e, no final das contas, como profissional, você precisa ter conhecimentos. E a gente não tem conhecimentos fechando a cabeça só para uma questão, para uma disciplina ou outra. Então, a gente vai falar sobre, estrutura de prova, sobre o que vem caindo, principalmente com os alunos, né, então eu vou marcar essa semana uma mentoria com os alunos, a gente vai trabalhar isso lá, porque eu acho muito complicado algumas estratégias que vocês acabam vendo aí na internet, então muito cuidado, tenham uma expectativa de serem bons profissionais,
profissionais que vão buscar estudar, principalmente, estar sempre atualizados, para prestar um serviço legal para o seu cliente, não ficar dependendo de sistema, de programa, de inteligência artificial. Até porque, a gente precisa ter conhecimento para, por exemplo, configurar um sistema. Quando você contrata um sistema, você precisa que esse sistema atenda o seu escritório, a sua empresa. Você precisa ter conhecimentos, e são conhecimentos básicos. Vocês acham que esses programas são feitos através de quê? Desses mesmos conhecimentos que a gente está tendo aqui. Talvez você também opte por trabalhar desenvolvendo sistemas, né. Então, assim, vamos aproveitar o conhecimento da forma como a gente tem aqui, e você vai ver, você vai ligar os pontos na sua profissão aí, no ramo que você escolher, e você vai ver que isso tudo faz sim sentido, desde que você tenha a cabeça aberta, e não fique lá com igual o cavalo, né, só com os olhos tapados ali, para ver só uma única coisa, só apertar botão para imprimir guia, tá. Então vamos colocar a cachola para pensar. Bom, dito isso, vamos lá. Eu já coloquei aqui, eu esqueci de tampar, de tirar a parte que eu já resolvi, então já vamos assim mesmo, tá? A gente tem aqui, então, as contas que foram ditas. Então, eu vou passar aqui item por item e a gente vai ver na tabelinha que eu fiz aqui pra gente, só para ficar mais organizado. Na hora da prova, você não precisa desenhar tabela, porque você vai perder tempo com isso. Então, você precisa aprender a raciocinar, tá? Sem tabela, sem nada. Vamos lá, disponibilidade. O enunciado disse então, né, uma sociedade empresária que atua exclusivamente como papelaria apresentava os seguintes saldos do ativo no seu balanço patrimonial. Disponibilidades, R$ 20.000, é um ativo circulante. Veículo van utilizado no transporte de funcionários, R$ 200.000. O veículo é um ativo não circulante. Seguro do veículo van pago antecipadamente, apropriado mensalmente de forma linear e vigente para os 2 anos seguintes. 2 anos seguintes, então a gente tem aí uma divisão entre o circulante e não circulante. Esses 12 anos que a gente está apropriando agora, a gente vai considerar como ativo circulante. Então, vai ser seguro pago antecipadamente, no valor de R$ 6.000 como ativo circulante, e os próximos 2 anos, o próximo ano desses 2 anos de contrato, então, um ano agora, um ano depois. Esse um ano depois, a gente vai considerar, então, no valor de R$ 6.000 como ativo não circulante. Estoques com previsão de venda em até 90 dias. Isso é estoque, a conta estoque, R$ 40.000, ativo circulante. Imóvel alugado a terceiros. Se é um imóvel alugado a terceiros, é o nosso ativo não circulante. E tá aqui, a gente vai considerar, como ele está alugado, a gente vai considerar como um investimento. Eh, contas a receber. Contas a receber em 5 de janeiro de 2024. Nota que aqui a gente está analisando tudo do dia 31 de dezembro de 2022. Se eu tenho uma conta a receber só lá em 2024, vai ser contas a receber ou clientes no valor de R$ 60.000 e vai ser um ativo não circulante. Adiantamento a diretores para recebimento em 5 de junho de 2023. E eu coloquei aqui errado, né, eu vou até corrigir. Aqui adiantamento a diretores. Adiantamento a diretores, R$ 16.000, é ativo não circulante. Deixa eu marcar aqui no seu material também para mim te entregar esse material bonito, gente. Como eu sempre faço, né, modéstia à parte, meus materiais são bonitos. E organizados, né, porque se não tiver organização, a gente acaba se perdendo na hora de estudar. Móveis, aí o último item é móveis utilizados no negócio da empresa, R$ 20.000, móveis é um ativo não circulante. Aí passamos por todos os itens então. Ele está pedindo para a gente, a questão pede então, considerando unicamente as informações disponibilizadas e o disposto na Lei 6.404, assinar a alternativa que indica o total do ativo circulante. Então a gente vai então separar agora as contas do ativo circulante. Então, as contas do ativo circulante, nós temos disponibilidades, estoque e seguro pago antecipadamente. Disponibilidades foi o primeiro item, né? Então é isso.
Então, o total do ativo circulante, R$ 66.000, gabarito letra B. Bom, pessoal, então essa foi a nossa questão comentada e eu te convido então a curtir o vídeo, se inscrever no canal, ativar as notificações, compartilhar esse vídeo com todos os seus amigos que estiverem estudando contabilidade ou para o exame de suficiência. A gente se vê no nosso próximo vídeo. Bons estudos e até mais.